Você já mentiu para conseguir o que queria? Já quebrou uma promessa para evitar um problema maior? Já sentiu que, às vezes, a verdade atrapalha mais do que ajuda? Pois é, poder e influência funcionam exatamente da mesma forma. Na política, assim como na vida, nem sempre quem está certo vence. Vence quem sabe jogar. E é aí que entra o pragmatismo político. A arte de fazer o que funciona, mesmo que não pareça o certo. Vamos voltar um pouco no tempo. Na antiguidade, o pragmatismo já era a regra do jogo. Os gregos, por exemplo, não tinham cerimônia. O inimigo era exterminado, escravizado, apagado da história. Era um método brutal, sim, mas era um aviso claro para qualquer um que ousasse desafiá-los. Era o pragmatismo da força. Já os persas tinham uma tática diferente, mais sutil. Eles integravam os povos conquistados, permitindo que mantivessem seus deuses, suas línguas e tradições. O segredo deles não era o medo, era a cooptação. Em vez de destruir o inimigo, eles o transformavam em parte do sistema. Duas formas de controle, dois pragmatismos diferentes. Um baseado na espada, outro na política. Mas ninguém, absolutamente ninguém, levou o pragmatismo tão longe quanto os romanos. Eles dominaram o mundo conhecido, não só com legiões, mas com inteligência administrativa. Construíram estradas, unificaram leis, criaram o conceito de cidadania. Eles incorporaram povos inteiros ao império, criando uma máquina gigantesca, onde cada peça, mesmo que conquistada, tinha uma função. Foi o triunfo da organização sobre o caos, e foi aí que começou a surgir uma verdade um pouco incômoda. Quanto mais eficiente é o sistema, mais o indivíduo se torna apenas uma engrenagem. Séculos depois, um nome surge para mudar para sempre o jeito de pensar o poder. Nicolau Maquiavel. Enquanto todos os outros filósofos escreviam sobre como os governantes deveriam ser, Maquiavel escreveu sobre como eles são, de verdade. E o que ele disse chocou o mundo. Para Maquiavel, um líder não precisa ser virtuoso, ele precisa parecer virtuoso. Ele não precisa ser amado. Na verdade, é muito melhor ser temido, se não puder ser os dois. E acima de tudo, o governante deve saber agir conforme a necessidade, mesmo que isso signifique ser cruel ou mentiroso quando a estabilidade do Estado estiver em jogo. Maquiavel não estava defendendo a maldade pela maldade, ele defendia a eficácia. Para ele, o maior erro que um líder poderia cometer era perder o poder em nome de princípios ingênuos. E com o tempo, esse pensamento virou prática política. No século XIX, Bismarck, o chanceler de ferro, usou o que ele chamou de Realpolitik, a política do real, para unificar a Alemanha com sangue, ferro e muita astúcia. Nos séculos seguintes, porém, essa ideia foi levada ao extremo. Regimes totalitários usaram a razão de Estado como desculpa para o horror absoluto. Mas não se engane, o pragmatismo não vive só nas ditaduras. Ele se esconde nas democracias também, nas alianças feitas por pura conveniência, nas promessas que são quebradas sem cerimônia, nas guerras que são travadas em nome da paz. Seja de forma sutil ou brutal, a lógica é sempre a mesma. Os fins justificam os meios. E o que tudo isso tem a ver com o nosso presente? Absolutamente tudo. O pragmatismo político moderno não precisa mais de exércitos ou golpes de Estado. Ele opera com leis, com narrativas, com acordos silenciosos feitos a portas fechadas. Ele se manifesta quando governos manipulam impostos e subsídios para manter seus aliados por perto. Quando partidos políticos moldam a informação para sustentar sua base no poder. Quando a própria justiça é usada como uma arma política e o medo como uma ferramenta de controle. A política se transformou numa técnica fria, calculista, quase científica. No Brasil, então, o pragmatismo é quase uma tradição. De um lado ao outro do espectro político, a prática é assustadoramente parecida. Negociar apoio em troca de cargos, criar inimigos imaginários para manter a base mobilizada e irritada. Direita e esquerda trocam de lugar no tabuleiro do poder, mas os métodos se repetem incansavelmente. Só mudam as bandeiras, os slogans e as justificativas. Ambos os lados falam em liberdade, em justiça, em moralidade. Mas no fundo, agem como verdadeiros discípulos de Maquiavel, fingem virtude enquanto operam na lógica fria da conveniência. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Porque quando o pragmatismo se torna a única regra do jogo, a moralidade vira só um enfeite.
Algo bonito para colocar no discurso, mas totalmente inútil na prática. E, aos poucos, as pessoas simplesmente deixam de acreditar em qualquer coisa. A verdade vira uma questão de opinião, a ética se torna descartável, e o poder, absoluto. E aí, aquela pergunta inevitável volta com tudo, como um espelho que a gente não quer olhar. Até que ponto vale tudo para vencer? Talvez Maquiavel estivesse certo ao dizer que um governante precisa agir conforme o tempo exige. Mas se todos os tempos exigirem sempre o mesmo cinismo, a mesma frieza, o que vai sobrar de humano na nossa política? Afinal, governar é necessário, isso é um fato. Mas governar sem alma, sem um pingo de princípio, é o caminho mais rápido para transformar um povo inteiro em peças de um sistema que já nem se lembra mais por que existe. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto te incomoda tanto quanto a mim. E é importante que incomode. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É possível ter uma política eficaz e, ao mesmo tempo, ética? Ou estamos condenados a esse jogo de poder? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Obrigado por assistir e até a próxima!